Olá, colecionadores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Luke e sejam bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo de hoje tem uma temática e um estilo um pouco diferente, como vocês já perceberam, né? Estamos chegando aí no Halloween. Na verdade, eu creio que esse vídeo vai sair para vocês na noite de Halloween, né? Pouco depois da realização da nossa live. E eu quis trazer para vocês um vídeo um pouco diferente dessa vez. Um vídeo onde a gente vai abordar alguns temas um pouco macabros sobre Toy Story. Um vídeo sobre Iceberg. Então, sem mais delongas, porque esse vídeo sim vai ficar bem longo, vamos começar pela superfície. Primeiro longa-metragem de animação computadorizada do mundo. Para muitos, na verdade, Toy Story, para quase todo mundo, é o primeiro longa-metragem de animação computadorizada do mundo, né? Apesar que algumas pessoas discordem porque dizem que foram utilizadas maquetes de bonecos 3D na criação, né, da animação. Essas pessoas provavelmente são fãs de Cassiopeia, um filme muito ruim brasileiro que foi lançado depois de Toy Story, mas por estar sendo produzido antes, eles disseram que, na verdade, Cassiopeia é o primeiro longa-metragem de animação computadorizada do mundo, né? Pessoazinhas meio insignificantes, vamos dizer assim. Andy, todos nós já conhecemos muito bem, é o dono dos brinquedos e que infelizmente doou eles, né, pra garotinha chamada Bonnie no final do terceiro filme de Toy Story, e que ela fez o grandíssimo favor de perder o Woody no quarto filme. Meus parabéns pra Bonnie. Sid, a contraparte maligna do Andy, vamos dizer assim. É um garoto um pouco mais velho que o Andy, que é seu vizinho no primeiro filme, né? E diferente do Andy, que cuida muito bem de seus brinquedos, o Sid faz questão de torturá-los e destruí-los das piores formas possíveis, seja explodindo, pregando pregos em suas cabeças, ou dando pro seu cachorro maligno chamado Brutus destruir pra ele. O garoto é um psicopata. Brinquedos na vida real. Galera, para vocês que não sabem, que estão chegando e caindo aqui de paraquedas no canal, existe uma vasta coleção de inúmeros modelos de brinquedos de Toy Story, tá? Então, eles existem e muitos deles praticamente idênticos aos retirados do filme. Principalmente a sua linha mais famosa, que é a linha de colecionador Toy Story Signature Collection. Bonnie é a garotinha que o Andy doou os brinquedos, né? Ela cuida muito bem de todos eles, ama muitos deles, menos o Woody, ela prefere o Garfo do que ele. Brinquedos ganham vida. Toy Story é mais um filme em que personagens que não deveriam ter vida ou não deveriam falar têm vida, né? Como, por exemplo, filmes em que animais falam, né? Então são brinquedos antropomórficos, né? Que acabam aí sendo os personagens principais do filme. Al McWig. O Al McWig, galera, é o colecionador de brinquedos, né? Que rouba o Woody, né? Ele quer vender o Woody pro Japão, pro Museu do Japão. Ele é um colecionador, como muitos colecionadores que tem por aí hoje em dia, né? Muitos colecionadores que colocam sempre o dinheiro acima de tudo e na verdade nem são colecionadores de verdade, são só aproveitadores tentando arranjar uma oportunidade de comprar um brinquedo por os R$50 para depois vender o mesmo a 2.000. Então isso aí não é um colecionador, isso aí é um sem vergonha, tá? Vamos saber diferenciar as coisas. O colecionador é aquele cara que quer ter pra ele. O sem vergonha aproveitador é o cara que compra pensando em revender depois. Então vamos separar melhor essas duas versões de pessoas que existem. 100% do Rotten Tomatoes, né? O primeiro filme de Toy Story até hoje, ele é um filme que ele é 100% no Rotten Tomatoes. Isso é bem impressionante, tá? Tem poucos filmes que são 100% lá, na verdade a grande maioria é tomate podre, né? Linha de brinquedos Toy Story Buddy. A linha de brinquedos Toy Story Buddy, ela foi uma linha que abordou aí várias versões de vários brinquedos e personagens de Toy Story, porém em suas versões em miniatura, tá? É uma linha da Mattel que logo depois de alguns anos, né, após os eventos aí de Toy Story 4, foi substituída pela linha Toy Story Minis, que traz a mesma temática, vamos dizer em si, só que os personagens são mais cabeçudos. Sequências. Toy Story, assim como muitos sucessos da Pixar e da Disney, teve várias sequências, né? Sendo aí seu primeiro filme lançado em 1995, Toy Story, Um Mundo de Aventuras, né? E logo depois dele, em 1999, já saiu o Toy Story 2, tá? Nos anos 2000 para 2001 saiu aí Buzz Lightyear, A Aventura Começa, um spin-off que trazia a série do Buzz Lightyear, né, salvando o espaço, né, sendo um patrulheiro do espaço, assim como ele pensa que ele é no primeiro filme, né? E esse filme também deu
origem para uma série animada de quase 8 temporadas, o que é bem impressionante para uma série do Disney XD, tá bom? Infelizmente essa série foi cancelada, tá? Logo depois, em meados de 2010, foi lançado o Toy Story 3, tá? Dando origem a vários curtas de Toy Story, né? Chamados também de Toy Story Toons, como por exemplo Na Moda com Ken, Férias no Havaí, Um Pequeno Grande Erro, Festasauro Rex, tá bom? Foram esses os curtas de Toy Story lançados. Após isso tivemos um especial de Halloween 2016, nomeado Toy Story de Terror, e também tivemos um especial de Natal, tá? Chamado Esquecidos pelo Tempo. E o próximo também dessa lista foi o Toy Story 4, lançado aí em 2019, tá bom? Que também deu origem a vários curtas, tá? Como Aventuras de Betty e os curtas que são especiais na realidade, né? Da sessão pipoca do Disney Plus, né? Que tem Um Informe Além, Amor e Três Cabeças, tá bom? E também teve uma série do Garfinho, tá? Que ganhou uma série própria dele, que o Garfinho Pergunta, que teve 10 episódios, tá bom? Após isso tivemos mais uma spin-off de Buzz, né? Que foi Lightyear, que foi lançado aí em 2021, que infelizmente foi um fracasso astronômico, né? Mas além disso também tivemos live actions de Toy Story, que é bem legal. Tivemos live action do curtas Toy Story Férias no Havaí, produzido por mim, link aí no card para quem ainda não assistiu. Toy Story 3, o live action também, tá bom? Produzido pelos irmãos lá do Pixarist, e Toy Story, Um Mundo de Aventuras, né? Que foi o primeiro de todos que inspirou esses últimos dois, né? Que foi feito pelo JP and Beyond, tá? Muito bom todos esses live actions de Toy Story. Apesar de não serem oficiais, serem fan-made, são muito bons, tá bom? Modéstia à parte. Agora chegamos à primeira camada. Brinquedos Blue Tags. Assim como qualquer outra linha de brinquedos, qualquer outro filme famoso, Toy Story também tem seus brinquedos falsificados, seus piratas, suas falsificações, né? Inclusive eu já trouxe vídeo aqui no canal sobre isso e tem alguns que são muito bons. Link aí no card pra quem não assistiu. Tô pra trazer mais ainda, aguardem. Vai sair bastante react ainda aqui no canal, tá bom? Toy Story 2 foi acidentalmente deletado, tá? Isso aí é uma curiosidade que muitos de vocês já sabem na realidade, mas sim, Toy Story 2 infelizmente foi deletado, tá? E quase que a gente não teve o segundo filme da franquia, né? A gente só teve porque, graças a Deus, uma das funcionárias da Pixar que estava de licença maternidade na época porque estava grávida, perto de ganhar seu bebê, tinha levado um pendrive para casa e nele tinha todos os arquivos, praticamente uma cópia exata do filme lá dentro ainda, tá? Então isso salvou a Pixar de perder praticamente tudo de Toy Story, porque eu tenho certeza que o funcionário que deletou Toy Story provavelmente foi mandado embora, entendeu? É impossível que um cara desse ficou lá. E esse cara deve se culpar até hoje também, porque, poxa, imagina você deletar um filme que seria praticamente, mano, um dos melhores filmes da história. Pra mim, Toy Story 2 até hoje é o melhor de todos. A Teen Toy Christmas. Pra quem não conhece, galera, o Teen Toy é aquele bonequinho chamado Latinha, né, que apareceu no Toy Story 4 aí, mas ele já foi cogitado, tá? Aquele personagem lá, o Teeny, já foi cogitado para ser o personagem principal de Toy Story, né? Então, esse A Teen Toy Christmas foi um especial de televisão, né, não produzido da Pixar, mas teria sido a continuação de Teen Toy, entendeu? Ele teria sido uma continuação aí do curta de Teen Toy, e ele seria basicamente um prelúdio para Toy Story, tá? Basicamente, eu vou ler para vocês a sinopse aqui. Teeny fazia parte de um conjunto de brinquedos de lata na década de 1940 que tocava música, mas está guardado porque não vendeu muito bem. Basicamente bem parecido com aquela história do mineiro de Toy Story 2. Depois de muitos anos dormindo, ele finalmente acorda no presente e se encontra em uma enorme mega loja durante o Natal. Teeny então sai em busca de seus velhos amigos, encontrando no caminho um boneco de ventríloco e um sucateiro. Esse boneco de ventríloco é claramente o primeiro protótipo que nós temos do Woody, né? Após o sucesso de Teen Toy, a Pixar começou a fazer comerciais para a televisão e em 1989 começou a planejar a ideia de um especial de feriado na esperança de chegar a fazer um longa-metragem, que era o que Ed Catmull sonhava fazer um dia, né? No entanto, descobriu-se que eles não tinham orçamento para fazê-lo, né? Uma pena isso daí, né? Porque a rede para a qual o lançaram não lhes daria dinheiro suficiente, né? Depois que a ideia foi arquivada por 2 anos, John Lasseter a retirou e começou a expandi-la para longas metragens, quando a Pixar foi contratada pela Disney para fazer eles um longa-metragem de animação.
que acabou evoluindo para Toy Story, tá? Então foi assim que iniciou-se essa primeira ideia. Quando a história estava sendo trabalhada, o enredo de Toy Story, o papel de Tini foi substituído pelo de Buzz Lightyear, e o personagem fictício de ventríloco tornou-se o Woody, né? Houve também um personagem pinguim sendo usado em Toy Story 2 como Wheezy, né? E um urso que se tornou Lotso em Toy Story 3, conforme conta a revista oficial do filme de Toy Story 3. Resumindo, galera, basicamente 90% dos personagens de Toy Story foram todos reaproveitados desse primeiro curta, né? Esse primeiro curta de Natal que teria o Teen Toy aí como seu protagonista. Alguns elementos, né, de Teen Toy Christmas ainda chegaram a Toy Story e Toy Story 2. O final de Toy Story acontece no Natal, por exemplo, né? E o Tini sendo guardado dentro de uma caixa tornou-se um conceito usado para Jessie, né? Para Jessie ter medo, sabe, de ficar dentro da caixa, ela tem claustrofobia. Então, é por isso, tá? A mãe do Andy, na verdade, é a Emily, a dona da Jessie. Galera, essa é uma teoria bem antiga aqui da internet, eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas basicamente diz que, na verdade, a Jessie era da mãe do Andy. Tá bom? E por isso que o Andy acaba descobrindo o nome da Jessie, sabendo Jessie, e o Andy tem um chapéu parecido com o que a Emily tinha quando era criança. Eu acho que essa teoria é bem forçada, tá? Até porque nós vemos esse mesmo chapéu do Andy, o mesmo que o Andy usa, inclusive também na bancada do Wall, né? Escrito Woods Roundup no chapéu. Então, tipo, parece ser um chapéu bem comum. Até porque o do Andy nem é do Woods Roundup na real, porque o do Woods Roundup tem escrito Woods Roundup nele, né? E o da mãe do Andy era baseado com o chapéu da Jessie. E o formato é totalmente diferente, além de ter uma faixa branca no chapéu, que o pessoal ainda força a teoria falando, saiu com o tempo, papapá. Eu não acho isso, tá? O formato do chapéu é totalmente diferente. E pra quem sabe, para quem é cowboy, sabe que se você tem um chapéu redondo, não tem como você forçar a barra pra ele ficar pontudo, oval, entendeu? Isso aí não existe, tá bom? A não ser que você prenda ele com uma corda. Caminhonete do Pizza Plant. Essa é um easter egg muito antigo da Pixar que apareceu em basicamente todos, eu não estou exagerando, todos os filmes da Pixar. Entrevistas com os personagens. Isso acontece em basicamente todo filme, né? Com o personagem faz sucesso, com a criançada, eles botam ele pra fazer entrevista. Inclusive eu já trouxe essa entrevista com o Woody com Buzz, link aqui no card pra quem não conferiu ainda, tá bom? Videogames. Galera, Toy Story teve vários videogames, né? Desde o seu primeiro filme, teve aí o primeiro videogame do Woody, que foi lançado para Sega Genesis e Nintendo, né? Super Nintendo. Teve o videogame do Buzz, lançado para PlayStation 1 e Nintendo 64. Teve o videogame de Toy Story 3, que teve duas diferentes versões, além de vários storybooks e atividades de computador, tá bom? Então eu tô trazendo pra vocês aos poucos isso aqui no canal, pretendo trazer todos os videogames de Toy Story, mas eu ainda nem finalizei a história principal de Toy Story 3, né? Então, link aqui no card pra vocês conferirem também a história principal de Toy Story 3 que eu tô trazendo pra vocês em gameplay, tá bom? Buzz Lightyear do Comando Estelar. Um spin-off, né, de Toy Story, tá? Onde a gente trazia o Buzz vivendo aventuras, né, no espaço sideral, sendo o patrulheiro espacial que ele é, né? Porém não fez muito sucesso porque o pessoal estava todo esperançoso achando que a série ia ser em 3D e na verdade ela era em 2D. E 2D na época já não fazia tanto sucesso mais. Erros de gravação de Toy Story 2, tá? Muitos de vocês já viram, mas os mais novos nunca viram essa cena aí que tá rolando pra vocês na tela. Essa cena foi removida, galera. Removida, porque o mineiro tá muito taradão. Basicamente isso é verdade. Literalmente ele olha pra bunda da Barbie quando a Barbie tá saindo da caixa. Fora que tipo, ele tá bancando o Sugar Daddy ali com duas Barbie ainda por cima. Isso aí é muito errado pro filme de criança. Mas eu acho que todo mundo já viu essa cena e eu acho meio desnecessário ter removido. Até porque se a Disney for se importar com toda a coisa errada que tem nos filmes dele, meu Deus, não sobrava nem metade dos filmes. When She Loved Me fez os atores chorar. Galera, isso não é segredo pra ninguém, tá? Pra quem assistiu aí o especial entrevistando os atores de Toy Story 2, muitos deles disseram que a música When She Loved Me, que é a música da Jessie, né? A música que toca quando a Jessie tá relembrando as memórias dela com a Emily, fez os atores de Toy Story chorarem. Ela é realmente bem triste essa música e bem tocante. Visão do Zurg. É bem interessante, galera, que o Zurg é o único que tem essa visão totalmente diferente, né, dos outros brinquedos. Mas é bem triste que ela nunca foi colocada em nenhum boneco dele. E agora a gente está aprofundando através da segunda camada de Toy Story. Por enquanto não teve nada muito sinistro, né? Só algumas curiosidadezinhas, mas eu prometo para vocês que as últimas camadas são as piores. A animação do Oscar e Jessie no Hall da Fama. Galera, essa é uma história bem antiga, tá bom? Mas vamos lá. Tem a animação do Oscar, que também tá no mesmo vídeo em que tá as entrevistas do Buzz, que eu já mostrei pra vocês, né? A entrevista do Buzz do Woody, link no card, como eu já comentei com vocês. E essa Jessie, galera, foi produzida uma Jessie totalmente especial
com roupinha baseada na roupa do Oscar, e hoje em dia ela tá no Hall da Fama dos Cowboys, tá? Eu, inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu já expliquei até onde que é esse museu do Hall da Fama que ela tá bom? Linkei no card, ou se não couber vai estar na descrição ou no primeiro comentário fixado, tá bom? Toy Story Black Friday. O rolo da Black Friday é um infame rolo de storyboard do filme de animação da Disney Pixar de 95, né, Toy Story, que quase resultou no cancelamento do filme após ser exibido em 19 de novembro de 93. A única parte mostrada na íntegra foi uma versão alternativa de como Buzz foi jogado da janela, embora o documentário Black Friday, The Toy Story You Never Sell, que é basicamente Toy Story como você nunca viu ou como você nunca teria visto, né? Mostrasse 2 outros trechos mostrando Slink tentando se levantar na cama, bem como o que provavelmente era uma versão alternativa da cena do aniversário, tá bom? A cena, junto com a maior parte do enredo original, foi inspirada na exigência do então presidente da Disney, Jeffrey Katzenberg, de que o filme tivesse um toque mais adulto e cínico. Isso também fez de Woody um idiota insensível que deixou seu papel de liderança subir a cabeça e tratar os outros brinquedos que ele dominava com muita severidade. Quando a cena foi exibida em 19 de novembro de 93 para vários executivos do estúdio, ao lado do rolo original, Roy E. Disney e outros chefes da Disney ficaram enojados com o resultado, e John Lasseter sentiu-se envergonhado durante toda a coisa por causa de quão extremamente infeliz, antipáticos e mesquinhos os personagens eram. Da mesma forma, Tom Hanks também deixou claro que odiava essa versão de Woody e retratá-la nessa sequência. Isso resultou na Disney quase encerrando a produção de Toy Story e com a equipe de produção solicitando 2 semanas para fazer alterações e fazer o filme que eles queriam. Uma das mudanças foi que a caracterização de Woody foi significativamente suavizada para que o público simpatizasse com Woody e também desejasse que ele não sofresse as ações que tomou, em vez de vê-lo como um antagonista. Ironicamente, o roteiro original do filme A Bela e a Fera de 1989 foi descartado por Jeffrey Katzenberg pelos mesmos motivos pelos quais o rolo da Black Friday foi criado, por ser considerado sombrio. Algumas diferenças, né? Durante a cena do aniversário no carretel, Rex ficou ainda mais perturbado com a possibilidade de ser substituído, a ponto de se agarrar a Slink e dizer "estamos condenados", né? No meio das soluções, fazendo com que o Woody, que ainda estava na cama, de uma forma significativamente mais farta, gritasse "tudo bem" repetitivamente, além de dizer "economize baterias", em um tom significativamente mais sarcástico. Além disso, com a execução do caso específico em que o Woody joga Buzz pela janela, Woody é mostrado nas cenas constantemente sentado na cama e também claramente irritado quando Slink é incapaz de se levantar da cama, enquanto no filme ele tem interações muito mais diretas com outros brinquedos, interagindo até com eles no chão e muito raramente aparecendo na cama. A fala de Buzz, onde ele tenta fazer um aperto de mão esportivo e deseja sorte a Woody em relação à escolha de Andy, implica que Buzz estava ciente de que ele era um brinquedo, enquanto na versão final Buzz acreditava delirantemente que ele era o verdadeiro Buzz Lightyear e nem estava ciente de seu status de brinquedo. Na cena, Woody deliberadamente joga Buzz pela janela e admite isso insensivelmente quando acusado e tal, e claramente não tem remorso por suas ações, acreditando que o mundo é do tipo brinquedo como brinquedo. E até gasta seu tempo insultando seus brinquedos com confiança e claramente não registrando que os brinquedos representam uma ameaça genuína para ele, até que fosse tarde demais. Até mesmo perguntando sarcasticamente que exercício eles possuem quando ameaçam expulsá-lo se ele não tivesse saído voluntariamente da cama pouco antes do sargento e seus homens do exército saírem do container para atacá-lo. Na versão final, Woody derrubando Buzz pela janela foi um acidente. Ele ficou horrorizado com o que havia feito e tentou explicar que foi na verdade um acidente para os brinquedos descrentes. E também ficou claramente apavorado da crescente hostilidade dos brinquedos antes mesmo deles decidirem pelo menos jogá-lo da cama. Na cena em questão, todos os brinquedos ficaram revoltados com a ação de Woody na versão final, enquanto a maioria dos brinquedos, especialmente o Sr. Cabeça de Batata e o Porquinho, estavam claramente irritados e hostis com Woody. Beth e Slink realmente acreditavam que ele era inocente, enquanto Rex não tinha certeza se era ou não, e estava com medo de tomar partido.
Em uma nota relacionada a Beth no final, como mencionado acima, Beth foi um dos poucos brinquedos a acreditar que o Woody era de fato inocente de Buster caído da janela. Enquanto o rolo da Black Friday, não só ela estava enojada com a ação de Woody, ela foi até a primeira a acusar Woody de ter jogado o Buzz deliberadamente pela janela, em comparação com como o Sr. Cabeça de Batata é o primeiro brinquedo a acusar Woody no filme final. O diálogo do sargento foi estendido no rolo da Black Friday, em particular ao repreender Woody. Ele termina sua declaração sobre Woody não merecer usar um chapéu de 10 galões em sua cabeça pequena, antes de ordenar que seus homens conduzam uma busca e resgate antes que Woody literalmente chocalhe no meio das ordens, enfiando no balde, maldizendo de maneira muito mais forte e sarcástica: "À vontade, sargento." E suas ordens ao atacar Woody foram estendidas para serem formuladas com muito mais força, incluindo fazer referências explícitas ao conceito de não fazer prisioneiros, atacar a garganta e matar Woody de maneira geral. No final, Woody, por puro pânico, enfiou de volta no balde de soldados, antes mesmo que ele pudesse mencionar o chapéu de Woody, e a maioria de suas ordens ameaçadoras foram atenuadas e obscurecidas pelo clamor dos brinquedos se unindo em Woody para se preparar para jogá-lo pela janela, bem como as tentativas verbais de Beth de reprimir a situação. No rolo da Black Friday, o confronto com Woody ocorreu na cama de Andy, devido a Woody ter se mudado para lá na confusão dos brinquedos procurando freneticamente por Buzz e voltando presunçosos na sua posição. No filme final, toda a cena, desde quando o Buzz caiu da janela até os brinquedos se juntarem a ele, ocorreu inteiramente na mesa de Andy. Neste curto, os personagens têm 4 dedos, isso foi alterado para 5 no filme final. Na mesma nota, pelo menos um dos brinquedos porquinho tinha um design significativamente diferente. No rolo, ele foi retratado como bípede e com aparência levemente caricatural, semelhante a um bicho de pelúcia. Na versão final, ele foi retratado como um cofrinho. Cabeça de Batata também foi retratado nu durante a maior parte do rolo, e apenas adotando o bigode, que estava prestes a se juntar aos outros brinquedos para jogar Woody pela janela por sugestão de Slink. Na versão final, o Sr. Cabeça de Batata é constantemente retratado com o bigode, e só o raspa perto do fim ao saber que o seu desejo de uma Sr. Cabeça de Batata se tornou realidade no Natal. Esta é a primeira e única vez que Rex fica com raiva, enquanto na versão final sua boca não parece capaz de frangir a testa. A maior parte do tempo o Sr. Cabeça de Batata não tem bigode, mas ele aparece do nada no final do rolo. Slink, Porquinho, Beth e Rex tinham faixas de voz temporárias, o que significava que Jim Varney, John Ratzenberg, Annie Potts e Wally Shaw ainda não foram escalados. Este é o caso de qualquer apresentação de storyboard em que alguns personagens tinham faixas temporárias antes da voz real entrar durante a produção. Apenas um corte bruto da bobina está disponível no momento, embora a maior parte seja considerada perdida. Atualmente não se sabe o que aconteceu com o resto. A razão pela qual este último não viu um lançamento é possível porque a Pixar se sente humilhada demais para deixá-lo ao público. Portanto, Lester ficou constrangido com os resultados. Os fãs estão curiosos. No entanto, algumas fontes afirmam que todo o filme foi feito em storyboard, enquanto outras afirmam que foi totalmente animado, embora nada disso seja confirmado. Disse que o mais provável é que o que foi mostrado para a Disney tenha sido uma mistura dos dois. Alguns fãs também pensaram que a versão adulta de Toy Story poderia realmente ter funcionado. Produtos do rodeio do Woody. Tem um vídeo bem extenso aqui no canal, na verdade, em que eu conto tudo sobre esses produtos de Woody's Roundup, tá? Vou deixar linkado nos cards ou na descrição do primeiro comentário fixado, tá bom? Toy Story copiou a Torradeira Valente, de 1987, uma produção da Disney, tá? A ideia em si é bem parecida, né? Com objetos que ganham vida, né? E se revoltam contra os humanos, por exemplo, como é na Torradeira Valente. Mas Toy Story é com brinquedos, e a Torradeira Valente é com objetos, né, como uma torradeira, por exemplo. Eu já assisti esse filme, pra ser sincero, eu gostava bastante desse filme quando era criança e ele realmente me lembrava Toy Story. Então, digamos que a ideia de Toy Story de objetos ganharem vida não é totalmente original, mas a ideia da torradeira valente de objetos ganharem vida também não é original, tá? Isso vem de muito tempo atrás. Como, por exemplo, o filme A Bela e a Fera, né? Que tem objetos que ganham vida, né? Com magia, por exemplo, né? Nem todos os objetos da casa, lá do palácio, da Bela e da Bela e da Fera
eram humanos, alguns deles eram somente objetos encantados, por exemplo. Então essa ideia de objetos ganhando vida já é bem mais antiga do que até mesmo a torradeira valente. Humor adulto. A gente já sabe que no rolo da Black Friday tinha muito mais cenas adultas que foram cortadas, né, com humor adulto, um humor um pouco mais sarcástico. Mas Toy Story ainda assim mantém algumas piadinhas adultas, né, de vez em quando. Toy Story 3 é sobre nazismo e o Holocausto. Sim, galera, o roteiro até lembra um pouco, né, naquela parte em que os brinquedos são presos dentro da sede, sendo obrigados a fazer o que eles não querem e sem poder sair. E a parte em que eles são basicamente queimados vivos, né? Apesar que isso não aconteceu graças aos alienzinhos verdes do Pizza Planet. A frase ao infinito e além não faz sentido. E realmente não faz, porque não existe nada além do infinito. Então não tem como você ir ao infinito e além, porque o infinito já é o máximo de distância que alguém pode alcançar. Na verdade, é inalcançável, pra falar mais a verdade pra vocês. O teste de animação de Toy Story de 91. Confere aí na tela pra vocês terem uma ideia de como seria esse Toy Story. Eu gostaria de ter visto essa versão, e vocês? Deixem aqui nos comentários. Woody era um boneco de ventríloco esse tempo todo. Na verdade, o Woody sempre teve essa base de ser um boneco de ventríloco, né? E é engraçado que o Woody tem medo de bonecos de ventríloco, como a gente vê em Toy Story 4, quando o Woody conhece os Bensons. Os amigos do Andy eram ele mesmo, só que com chapéus, cabelos e tons de pele diferentes. Isso é verdade. Era muito mais difícil você ficar criando expressões diferentes para humanos, então eles só pegaram a expressão do Andy e reaproveitaram em outras crianças, trocando apenas chapéu, tom de pele e cabelo. Lunar Larry. A frase é até ruim de falar o nome. Lunar Larry. É ruim de falar até. E rola muito a língua por causa do L. Mas era para ter sido o nome do Buzz. Lunar Larry. Toy Story Treats. Também já trouxe aqui no canal. Vai estar o link na descrição ou no primeiro comentário fixado, tá? Porque não cabe mais nos cards. É só 5 cards que eu posso pôr por vídeo. E basicamente Toy Story Treats seria um conjunto de curtas de Toy Story que passaram nos comerciais da ABC. Chegamos na terceira camada. E aqui as coisas começam a aprofundar um pouquinho, tá bom? Estilos de cenas reutilizadas. Galera, realmente algumas cenas de Toy Story, alguns estilos foram reutilizados do rolo da Black Friday pro Toy Story principal, tá? O que não é nada agravante, porque eles não iam descartar um filme inteiro, né? Vamos falar assim. O Bala no Alvo foi pensado originalmente sendo um brinquedo falante como os demais. Sim, galera. É até estranho de pensar que o Bala no Alvo não vai só relinchar o tempo todo, mas ele era para ser de um cavalo falante. O que não seria nada legal, eu acho. Eu gostei desse fato do Bala no Alvo não poder falar. Tem até uma teoria que diz que o Bala no Alvo tinha uma caixa de voz. E que por ele ter perdido a sua caixa de voz, ele não consegue mais falar. É uma teoria bem aceitável, eu acho. Cena deletada. Wagon Train. Sim, galera, Toy Story, no começo, no primeiro filme, já teria uma cena chamada Wagon Train, tá? Que foi uma cena deletada, infelizmente, mas que traria já desde o começo o Andy brincando com o Woody sendo o xerife e resgatando um vagão de trem que foi roubado por um bandido, mais conhecido como Bert Caolho, tá bom? Cena deletada, Godzilla Rex. Essa foi uma cena, inclusive, que foi até montada, tá? O engraçado é que o Rex aparecia bugado em uma dessas cenas, com uma mão na cabeça dele ao invés da cabeça de dinossauro, tá? E essa cena do Godzilla Rex era os brinquedos tentando refazer uma filmagem do filme de Godzilla, e é assim que o Woody iria parar na venda de usados, né? Ao invés de ele parar para tentar salvar um brinquedo. O que eu achei a mudança muito melhor, porque é meio idiota os brinquedos tentarem fazer um filme do Godzilla, nem nada a ver. Jessie originalmente seria a Senhorita Cactus, tá? Inclusive, o Mineiro também já foi cotado para ser a Senhorita Cactus, então eles substituíram a Senhorita Cactus e ela só apareceu como Easter Egg em Toy Story 4, tá? Eu já expliquei isso melhor para vocês em algum vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos comentários, tá bom? Ou na descrição. Wonderful World. A música Que Mundo Maravilhoso. Estranhamente, as pessoas costumam associar a música What a Wonderful World de Louis Armstrong a Toy Story. Basta verificar os padrões de pesquisa no Google e no YouTube, esta não é apenas uma ocorrência isolada, tá? A explicação por trás disso é surpreendentemente simples. Randy Newman e Louis Armstrong são parecidos. Na verdade, alguns ficam até surpresos com o fato de Louis Armstrong não ter cantado as músicas do filme. Apesar de ter falecido em 1961, as pessoas ainda acham que o Louis Armstrong que cantou as músicas de Toy Story e não o Randy Newman. Tá? A recente disseminação da teoria do efeito Mandela também aborda isso.
acredita-se que equívocos generalizados sejam a prova de uma dimensão alternativa. Um tópico do Reddit aborda o problema. O OP, na verdade, lembra a música que aparece quando o Buzz tenta voar, mas como todos sabemos, a música na verdade I Will Go Sailing No More, de Randy Newman. Mas o usuário, o nome dele é muito difícil, Teponautekikens, aponta que ambas as músicas têm acompanhamento orquestral e estrutura melódica semelhante. Assistir ao filme quando criança com memória confusa nos dá uma resposta plausível para a confusão. O cabelo da mãe do Andy é um dos poucos personagens de Toy Story que muda de cabelo em basicamente todos os filmes, né? No primeiro filme ela aparece com o rabo de cavalo, já no segundo ela aparece com um corte Chanel, no terceiro filme um corte Chanel com franja. Infelizmente não temos visualização dela no quarto filme, né? Mas muitos acreditam também que esse corte Chanel relembra o corte que a Emily tem, né? E dizem que a mãe do Andy pintou o cabelo de loiro e por isso ela é a Emily Davis. Só que na verdade nós sabemos que o nome dela, por enquanto, só foi mostrado como Sra. Davis. Talvez o Toy Story 5 revele mais sobre o passado do Andy e dos pais dele. Andy's Coming. Na Disney, se você gritar isso bem alto, na sessão de Toy Story, os personagens vão se jogar no chão. Eu não sei se ainda funciona dessa maneira, porque começou a virar algo muito chato, porque começou a viralizar nas redes sociais, principalmente na porcaria do TikTok, e as pessoas começaram a ir na Disney só pra fazer essa sacanagem com os personagens, e eles começaram a ignorar. E hoje em dia eles falam que não, o Andy não está vindo quando você fala pra ele. Toy Story, um mundo de aventuras. Em alguns lugares, como aqui no Brasil, Toy Story tem um subtítulo, né? Aqui é um mundo de aventuras. A113. Pra quem não sabe, esse código que apareceu em todos os filmes de Toy Story e em muitos filmes da Pixar é, na verdade, a sala de animação onde muitos dos animadores da Pixar estudaram quando faziam faculdade. Luxo Lamp. A lâmpada Luxo Jr., né, do curta-metragem aparece em Toy Story em vários momentos, inclusive no quarto do Andy, só que com coloração de cor totalmente diferente, né, uma cor vermelha. Todas as frases da caixa de voz de Woody são essas para vocês que não ouviram ainda. Somebody's poisoned the water hole. We got to get this wagon train moving. There's a snake in my boot. I'd like to join your posse, boys, but first I'm going to sing a little song. Yee-haw! Giddy up, partner! We got to get this wagon train moving. Chegamos na quarta camada. Aqui as coisas começam a ficar um pouco mais estranhas, tá bom? Aliens com roupas roxas. Sim, galera, o primeiro design dos ETzinhos do Pizza Planet, eles teriam roupas roxas. Inclusive, isso foi aproveitado em alguns jogos de Toy Story, como, por exemplo, o jogo de Toy Story da Sega de 95, né, lançado para Super Nintendo. E eu gosto bastante desse design dos aliens com a roupa roxa, né? Isso ficou um pouco confuso, porque quando o jogo foi lançado, o filme não tinha sido lançado, mas o jogo já estava sendo produzido. Então, tipo, eles mandaram o design dos aliens com a roupa roxa, e isso resultou, né, neles saindo com a roupinha roxa no jogo. Easter egg do Easy no DVD de 20 anos de Toy Story. Eu não consegui achar esse easter egg, galera. Se alguém conhece esse easter egg do Easy, por favor, deixa aqui nos comentários, tá? Mas dizem que é bem interessante. Design original do Zurg, inspirado no Doutor Destino e no Imperador Ming das HQs de Flash Gordon. Sim, galera, o cara que criou o design do Zurg disse que tinha inspirado o design do Zurg nesses dois personagens. As fases de Toy Story. Pra você que não sabe, Toy Story teve muitas fases, tá? A primeira delas foi The Adventures of Toy Story, era o nome, né? Esse nome foi utilizado nos rascunhos de 1984, tá? Eles foram cancelados e substituídos pelos curtas das aventuras de André e Wally B. Já em 1986, o nome utilizado para esse rascunho de filme seria Magic Story. Também foi cancelado e substituídos pelos curtas Luxo Jr., Red's Dream e Best Chair. Em 1990 também foi cancelada, tá? E substituída por City e Car. O nome seria Toys in the Hood. Teve até mesmo uma logo em protótipo produzida, tá bom? Mesma coisa aconteceu em 1991, The Cowboy and the Spaceman, né? Seria o cowboy e o homem do espaço.
também teve sua logo produzida, mas foi cancelado e substituído por Hats Yellow, Blue, Red, Wood Conceptual Art. E finalmente chegamos em Toy Story, que teve 2 cancelamentos, né? Tanto em 1992, que foi cancelado e substituído por Teen Toy, Knack Knack e Toys R Us Commercial, um comercial que a Pixar fez para Toys R Us, que era totalmente em tecnologia 3D, né? E em 1993 também foi cancelado e substituído pela Black Friday e Toy Story Character Color Concept Art, tá? E finalmente em 94 tivemos nosso protótipo, nosso roteiro final com esse logo, que é o logo que a gente já conhece, tá? E que foi utilizado para os dias atuais. Outra coisa que vocês provavelmente não sabem é que o WOW apareceu em um dos primeiros testes de Toy Story, tá? Isso é bem interessante, tá? Porque ele foi cogitado para ser o vilão desde o começo, tá? Então eles já tinham essa ideia de fazer o Woody sendo o boneco raro dos anos 50. The Turner and Hooch teste de animação. Esse filme antiguíssimo do Tom Hanks foi utilizado em um dos testes de animação. Buzz azul nos testes de animação de Toy Story 2. Esse Buzz é bem interessante, que ele lembra bastante o conceito do Buzz da linha Toy Story and Beyond, tá? E eles utilizaram esse Buzz nos testes porque eles queriam que o Ultra Buzz, né, o Buzz 2000, como era chamado na época, fosse o Buzz que substituiria o Buzz durante a missão de resgate do Woody. Porém, no final, acabou sendo o Buzz com cinto de utilidades. Agora chegamos à 5ª camada. As coisas aqui começam a ficar um pouco mais sombrias do que deveria ser, tá? A cena de tortura deletada, por sinal, era bem pesada, né? Inclusive o corte dela ficou um corte bem seco e nós não entendemos o porquê que o Woody sai voando de uma cena do nada. Confira a cena. The Fool, música descartada. The Fool significa mais ou menos o tolo, ou o bobo, o idiota, entendeu? Basicamente, essa é a tradução da música. Eu vou tentar colocar para vocês a música na íntegra, mas se eu não conseguir, eu vou deixar só um pedaço, um trechinho dela com um pouco da tradução. Mas basicamente diz o quanto o Woody é um tolo, o quanto ele é um bobão, entendeu? O quanto ele não tem amigos, o quanto eles falam mal dele pelas costas e o quão cego e tolo. O Woody diz o quanto está machucando ele e pede para ter pena dele durante a música. Futuramente ela seria substituída pela música Strange Things, né? Coisas Estranhas, por ter um som e um tom muito triste e muito depressivo. Mesma coisa aconteceu com a música tema do Buzz. Buzz Lightyear, música tema. Em um dos inícios de Toy Story, a música tema do Buzz tocaria no início quando o doente está assistindo o desenho do Buzz Lightyear. Porém, esse início foi descartado. Made in Taiwan. Esse detalhe no Buzz é bem interessante porque Taiwan é uma cidade chinesa que é a mãe das fábricas de brinquedos, tá? A maioria das fábricas de brinquedos fica em Taiwan. Inclusive, esse conceito de Made in Taiwan seria utilizado no roteiro descartado de Toy Story 3. Plastic Spaceman, música descartada. É uma música em que o Buzz, né, descobre, no momento em que ele descobre que ele não é um patrulheiro espacial de verdade, que ele é apenas um brinquedo. A música é bem triste, que essas são as palavras amargas fabricadas
por Voar Eu Não Vou Nunca Mais, por ter um tom meio triste e sombrio, assim como a música do Woody. O final alternativo de Toy Story 4. Nessa cena do final alternativo de Toy Story 4, seria um final bem diferente do que o que a gente conhece. Nesse final, o Woody e a Beth teriam realmente ajudado todos os brinquedos a ganharem donos, assim como os créditos de Toy Story 4 aparecem. Porém, na hora em que a Beth vê uma garotinha andando pelo parque, ela diz, é ela. O Woody fala, como assim é ela? E basicamente a Beth diz que o Woody fez com que ela sentisse uma conexão com uma criança novamente, e que ela está grata ao Woody por ter feito isso. E ela quer voltar a ser um brinquedo de uma criança só. E nesse momento em que eles se despedem, o Woody diz que Andy, Molly, Bonnie, todas essas crianças, ele pode ser o brinquedo delas, mas o coração dele sempre será da Beth. Ele sempre será da Beth. E a Beth diz a mesma coisa pro Woody, que ela sempre será dele. E eles se despedem, dando assim um final muito triste, muito melancólico para Toy Story 4. E que eu tenho certeza que muitos de vocês não teriam gostado. Então agradeçam por esse não ter sido o final de Toy Story 4 e o Woody não ter voltado junto com os outros brinquedos para casa da Bonnie, porque eu acho que esse final teria sido muito pior do que o final que vocês tanto criticam. A Pixar existe desde a década de 70. Por incrível que pareça, galera, eu sei que a Pixar só foi estourar lá em 95 com Toy Story, mas ela já era famosa antes disso, dentro do Oscar, com seus curtas-metragens, e ela já existia desde a década de 70, quando ela foi criada pelo próprio cara que criou a Apple. O cara que criou a Apple criou a Pixar, por isso que a Pixar é tão boa. Teste de animação de meados de 2010 usando o áudio do Galaxy Quest. É um teste de animação feito com alguns estagiários da Pixar, e eles usaram o áudio do Galaxy Quest, é bem engraçado. O grito do Woody é quase sempre reutilizado nos filmes. É evidente que conforme o tempo vai passando, alguns dubladores não conseguem mais fazer alguns tipos de vozes, né? Isso não é diferente com o ator extremamente talentoso Tom Hanks, né? Tanto que o grito do Woody é sempre reutilizado, aquele grito dele, é sempre reutilizado em todos os filmes. E é sempre o mesmo grito, é só vocês perceberem. Eles só mudam alguma vez alguma tonalidade, mas é sempre o mesmo grito. E agora chegamos à sexta camada. E estamos aprofundando abaixo do iceberg. Cena deletada do pesadelo do Woody. Essa cena é muito bizarra, tá? E basicamente mostra... A primeira cena mostra o Andy brincando com o Buzz, né? O Buzz falando ao infinito e além, Buzz Lightyear em ação e brincando, né, de noite. E o Andy chega perto do abajur e usa o Buzz coloca o Buzz perto do abajur pra clarear, né? E o Buzz absorve a energia do abajur e começa a brilhar no escuro e fala, uau, Woody, o Buzz brilha no escuro, você não brilha no escuro, né, Woody? O Buzz meio que dá meio sarcástico, o Woody zoa ele, né, zomba dele, e o Andy coloca o Woody perto do abajur e deixa ele mó tempão, assim, quase queimando o Woody perto do abajur. E o Woody não brilha no escuro. Aí o Andy joga ele no lixo, bem parecido com aquele pesadelo dele de Toy Story 2. Só que nisso acontece a cena bizarra. A casa do Andy começa a se distanciar e um monte de baratas sobem em cima do Woody. É bem bizarro essa cena. O nome e a aparência de Sid Phillips foram baseadas em Sid Vicious, nome artístico de John Simon Rich. Foi um músico britânico considerado uma das figuras mais importantes da primeira onda punk da década de 70. Foi baixista da banda Sex Pistols de fevereiro de 77 até o fim do grupo em 78. Foi uma fama assim bem rápida, porque Sid Vicious teve uma morte muito suspeita. Os detalhes sobre a morte não são claros, mas convidados da festa dizem que Vicious, cujo verdadeiro nome era John Simon, teria tomado uma grande dose de heroína à meia-noite. Logo depois, o músico de apenas 21 anos teria desmaiado e sofrido convulsões, com todos os sintomas de uma overdose. Pets, a vida secreta dos bichos. Existe uma polêmica entre os fãs de Toy Story e os fãs de Pets que dizem que Pets é uma cópia barata e fajuta de Toy Story. A ideia do filme em si é bem parecida, mas como eu já comentei com vocês, nem Toy Story tem uma ideia completamente original. Aberturas alternativas. Tivemos várias aberturas alternativas de Toy Story cogitadas. Para Toy Story 1, teve a abertura do desenho do Buzz, né, em que o Andy está assistindo o desenho do Buzz, porém ela foi descartada. Em Toy Story 2 tivemos a abertura de Godzilla Rex, que faria com que o Woody tivesse sido lançado na venda de usados por um acidente de gravação.
Em Toy Story 3, teríamos uma versão um pouco diferente da brincadeira de Andy, só que teria realmente a parte de trem de Velho Oeste e tal. E em Toy Story 4, a abertura seria uma brincadeira da Bonnie, realmente imaginativa como a de Toy Story 3, em que a Bonnie e o Woody salvavam os brinquedos de um enxame de insetos, tá? Só que ficaria meio estranho porque a Bonnie estava realmente brincando com o Woody e depois ela acaba descartando ele. Essa abertura fazia bastante sentido na época em que o final de Toy Story 4, na verdade, fazia o Woody e a Beth seguirem caminhos diferentes. Como um brinquedo ganha vida? Essa ainda é uma questão bem controversa, na verdade. Porque um garfo de plástico pode se tornar um brinquedo e acabar ganhando vida e agir como um brinquedo. Então ainda não é explicado direito como esses brinquedos acabam ganhando vida do nada. Até porque se um garfo tem vida, por que um bloco de alfabeto de letrinhas não pode ter vida? Por que uma pirâmide de argolas não tem vida? Tem vários brinquedos de Toy Story que não se mexem, não falam e nem representam ter nenhum tipo de interação de um brinquedo vivo. Então por que alguns têm vida e outros não? Isso nunca foi explicado em nenhum filme da franquia. Chapéu do Andy. Como eu já expliquei, o chapéu do Andy é um chapéu, na verdade, do rodeio do Woody e que apareceu uma réplica idêntica junto com os brinquedos do Wall, tá? Então o chapéu do Andy não é o mesmo chapéu da Emily, são chapéus diferentes, porque o do Andy é baseado no chapéu do Woody e o da Emily no chapéu da Jet. Pôster de treinamento de tiro no quarto do Sid. Sim, isso realmente tá lá, e só tá lá, só é bem bizarro mesmo. Por que o Sid vai ter isso? Será que ele sonha em ser militar no futuro? Ou ele é um psicopata, como eu sempre cogitei? Como o Andy sabe o nome da Jessie do Bala Alvo? É uma coisa bem controversa, na verdade, porque no final de Toy Story 2, pelo menos na dublagem brasileira, ele chama o Bala Alvo de Cavalo do Xerife e ele chama a Jessie de Jane Bazooka. Então, como ele saberia o nome da Jessie se na época em que se passa Toy Story 2 não existia internet? E aparentemente o Andy não conhecia esses dois personagens, ele só sabia o nome do Woody por algum motivo. Então aí entra aquela pergunta: será que a mãe do Andy conhece os personagens de alguma forma e ela conta o nome pra eles, que é Jessie Balanovo? É bem interessante de se pensar nisso, né? Outra coisa, como é que a mãe do Andy não estranha dois brinquedos novos, na verdade 3, né, porque tem os aliens também, aparecendo do nada no quarto do Andy? Como é que ela não estranha isso? Porque a mãe do Andy conhece os brinquedos dele. Pô, ela entra no quarto dele e limpa o quarto dele. Então ela claramente conhece os brinquedos. Como que esses brinquedos foram parar lá sendo que ela não comprou? Bastante estranho pensar nisso, né? Será que foi o pai dele que deu pra ele? Ela pensa. Não sei. Será que o Andy recebe visitas do pai dele fora da tela? Também não sei. O Brutus é um cão treinado. Isso fica bem claro durante o filme, até porque o Brutus ele é um cachorro extremamente obediente ao Sid, né? Quando o Sid coloca o alien no nariz dele, ele não ataca o alien até que o Sid conte até 13 e fala, pode pegar, ou pega, garotão, entendeu? É bem estranho isso, e o Sid realmente tem bastante ódio dos brinquedos, né? Assim como o Brutus também. O Brutus, quando ele vê o Woody e o Buzz fugindo, ele vai voando correr atrás do Woody e do Buzz pra tentar impedir. Então, realmente, o Brutus aparenta ser um cão treinado. E ele odeia brinquedos, assim como o dono dele, o Sid, né? Até porque foi o Sid que ensinou ele a ter esse ódio, ensinou ele a destruir brinquedos. Outra coisa que é bem interessante, Andy sabe costurar. Isso é bem interessante, na verdade, porque o Andy é uma criança de, sei lá, 6, 7 anos e ele sabe costurar, não tão bem, né, quanto deveria, mas porque ele deixa um braço do Woody um maior que o outro. Parece que o Woody andou fazendo coisas erradas. Mas é bem interessante que uma criança de 7 anos saiba costurar, o que mostra que ele é bem independente. Cena deletada, o grandão. Teria uma cena bem mais brutal quando o Sid abria o foguete dele, o grandão, onde ele, além de ser mal educado com a mãe dele, coisa que ele já claramente é no filme, na versão final, ele seria muito mais mal educado e xingaria muito mais a mãe dele por ter brigado com ele só porque ele não fechou a porta. O Buzz, na verdade, pode voar. Isso já tá mais do que confirmado, né, galera? O Buzz, ele voa no final de Toy Story 1, que é bem mágico. E em Toy Story 4, quando o Buzz quer chegar na estrada, ele acaba pegando velocidade em um dos brinquedos do parque de diversão que arremessa ele para ele conseguir voar. E o que é bem interessante é que ele realmente consegue voar, então o Buzz realmente voa, né? Eles falam no comercial, não é um brinquedo que voa, mas o Buzz, na verdade, plana, coisa que muitos animais fazem, como esquilos voadores e até mesmo morcegos. Então sim, o Buzz pode voar. Toy Story 4 foi só uma forma da Pixar ganhar dinheiro para se salvar da falência. Isso não é totalmente mentira, tá? Realmente foi só uma forma da Disney e da Pixar ganhar uma grana, porque Toy Story é uma verdadeira mina de ouro. E como os filmes da Pixar e até mesmo agora os filmes da Disney estão sendo um tremendo fracasso, o que eles fazem? Eles anunciam Frozen 3
Zootopia 2 e Toy Story 5. Simplesmente os 3 filmes mais lucrativos da Disney e da Pixar juntas. Isso não é nem um pouco suspeito, né? Diálogo completo do Sargento foi deletado. Em um dos diálogos completos do Sargento, ele seria bem mais rude com o Woody e diria coisas muito mais pesadas pro Woody antes do Woody fechar o pote do balde de soldados, né? Esse diálogo foi cortado, ele foi deletado. Na verdade não foi deletado, ele foi abafado, né? Porque quando o Woody fecha, o Sargento continua falando, porém toda a fala dele foi deletada, vamos dizer assim, né? O canto de morte do Sargento. Teria uma cena em que o Sargento e alguns membros do exército em Toy Story cantariam um canto de morte quando o Buzz cai da janela, o que é bem bizarro para um filme infantil. Mas, graças a Deus, essa cena foi deletada, porque seria muito sinistro. A Pixar quase acabou antes mesmo de começar. Sim, galera, como muitas empresas, a Pixar passou por uma crise financeira e também uma crise de ideias, tá? Então a Pixar realmente quase faliu antes mesmo de começar. Principalmente na época de Toy Story, quando eles quiseram lançar o filme daquela maneira e a Disney não gostou e quase cancelou Toy Story. E como a gente sabe, se a Pixar não tivesse Toy Story, não existiria a Pixar. Sem Pixar não tem Toy Story, e sem Toy Story não tem Pixar. Isso é um fato. O quarto do Sid, por algum motivo, fica no sótão. E isso é bem estranho, até porque, vamos levar em conta que o Sid é um garoto meio travesso, vamos dizer assim. Mas qual motivo levaria uns pais a colocar o Sid no sótão, sendo que eles têm uma casa bem grande, tá? Será que o Sid é adotado? Não faz muito sentido, porque ele e a Hannah realmente são bem parecidos. Mas, sei lá, ele parece ser um garoto bem travesso. E acho que foi por isso que ele acabou tendo um quarto no sótão, levando em conta que ele foi expulso até mesmo da colônia de férias. Coisa que os pais fazem realmente com crianças travessas, mandam elas para a colônia de férias para não ter que lidar com elas durante a época que não tem aulas. Sid tem um alvo com dardos, mostrando claramente que ele gosta de atirar coisas e quebrar coisas e destruir coisas. O brinquedo do Pizza Planet, Whack an Alien, está sangrando. E isso é claramente visível, tá, galera? Não é segredo pra ninguém. Esse brinquedo é esse que tá, por exemplo, às vezes na tela, tá? Geralmente ele é dessa maneira aí, mas por algum motivo em Toy Story ele tá sangrando quando os aliens saem de dentro dele. O que é um pouquinho sinistro, vai. Vamos dizer que é um pouquinho sinistro, porque realmente é. Agora a voz sinistra ativando, porque nós chegamos na penúltima camada do nosso iceberg. A gente está quase chegando no mais profundo. Em um rascunho inicial de Toy Story, o Sid iria morrer no final do filme. Assim como muitos vilões da Disney morrem no final do filme, o Sid não seria diferente, tá? Ele iria morrer nesse final de filme, que é muito sinistro, tá bom? Muito sinistro. Não tem detalhes de como seria essa morte, mas dizem que tinha um storyboard pronto, porém foi descartado e hoje em dia é considerado perdido junto com boa parte da primeira versão do filme de Toy Story. Pixar foi processada por causa do Lotso. Realmente, galera, tinha uma empresa aí chamada Dice Lisa, né, que correu um risco enorme processando a Pixar e perdendo, tá? Eles processaram a Pixar por causa do Lotso. Segundo eles, o Lotso era um plágio desse ursinho aqui que tá, por exemplo, às vezes na tela, que não se parece nem um pouco com o Lotso, mas que a ideia em si do urso, segundo eles, era o roubo, não a aparência, né? Porque na verdade esse ursinho aí, né, o nome inclusive era bem parecido, mas esse ursinho aí ele tinha cheiro de morangos, tá? Só que o design é totalmente diferente. Mas eles queriam que a Pixar pagasse para eles direitos de imagem. Só que nós sabemos que a Pixar pega muitos brinquedos que já existem, só que eles distorcem ele de uma forma que eles fiquem originais, né, digamos assim, para poder vender os direitos deles para grandes marcas, para produzir brinquedos, para ganhar mais dinheiro. E o que não é crime, tá? Você fazer uma adaptação de um brinquedo ou de um personagem não é crime, tá? Então a Dice Lisa correu um risco enorme e desnecessário de falir, porque ela não é uma empresa grande, por exemplo, como Mattel, Hasbro, ou entre outras empresas de brinquedos. Ela é menor que a Tinka, inclusive. You Got a Enemy foi uma versão sátira da música You Got a Friend Me, tá? Só que essa versão é você fez um inimigo, você tem um inimigo, entendeu? É uma versão feita pelos Simpsons e é bem engraçada. Ela se foi, Woody. Creepypasta. Essa creepypasta vocês devem conhecer como toystory.exe, tá? Inclusive eu já trouxe aqui no canal essa creepypasta. É bem interessante, eu não era tão bom na época em fazer vídeos só falando, então não tá com uma gravação tão boa, mas
Vale a pena vocês darem uma conferida, porque eu tentei adaptá-la do meu jeito pra não ficar plágio de nenhum canal, e também pra acrescentar alguma coisa na história pra fazer mais sentido. Então, o link vai estar aqui na descrição pra quem quiser dar uma conferida. Buzz Off, um livro muito famoso de Toy Story nos Estados Unidos. Na verdade, tem vários livros de Toy Story que acrescentam e muito no universo do quarto do Andy, principalmente. E esse livro, Buzz Off, é um dos mais famosos dele, entendeu? Só que esse do Buzz Off, principalmente esse livro, tem uma história meio peculiar. Nela, o Buzz morre. É bem estranho, tá? O Buzz não morre, mas tipo, as pilhas acabam e o Buzz acaba pifando. Então eles acham que o Buzz tá morto. É bem esquisita a história. Andy em Toy Story 4. Por incrível que pareça, eles cogitaram um final em que o Woody reencontraria o Andy em Toy Story 4, porém isso foi descartado, infelizmente. Seria bem interessante. Roteiro descartado da Circle 7 Animation para Toy Story 3. Esse vídeo, inclusive, eu já trouxe para vocês aqui no canal, contando tudo sobre esse roteiro descartado. Link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Randy Newman e suas controvérsias. No começo, Randy Newman não queria gravar Toy Story, tá? Ele não queria fazer as músicas pro filme, e ele bate nessa tecla até hoje, entendeu? Como se, tipo, ter feito Toy Story não fosse um orgulho pra ele. Como se ter feito as canções de Toy Story não fosse algo que ele se orgulha, porque ele fica só conhecido como isso, sendo que o trabalho dele é muito maior, segundo ele. Então é meio egocêntrico da parte dele, vai. Toy Story More Edge. Outra creepypasta que infelizmente eu não encontrei porque ela é mais famosa nos Estados Unidos, mas eu queria muito trazer pra vocês aqui no canal. Se alguém conhecer, por favor, me passe o link nos comentários, tá bom? Mas ela é baseada num roteiro alternativo de Toy Story 4. Sobre uma equipe de produção sendo perseguida pela Pixar para criar uma versão PG-13 do filme, para maiores de 13 anos. E toda vez que suas ideias são derrubadas, uma grande peruca diz: Ed, você precisa de mais borda. E eventualmente eles se transformam em um filme muito nervoso. Foi essa a descrição que eu achei dessa creepypasta. Eu achei bem interessante e queria trazer para vocês. Se alguém conhecer, por favor, deixe nos comentários. Sid é primo do Andy. Essa é uma teoria bem antiga, mas o que é completamente descartada, porque não faz muito sentido. Os dois nem são parecidos e não vemos em nenhum momento o Andy ou qualquer um dos membros da família indo se despedir da família do Sid, o que é bem estranho, já que eles não eram vizinhos praticamente. O Woody é um protótipo. Essa teoria também é bem famosa e diz que o boneco do Xerife Woody é tão raro, mas tão raro, que porque ele na verdade é um protótipo. Que os únicos brinquedos que foram lançados foi o Mineiro, Jesse e Bala no Alvo. Só que como não fez muito sucesso porque eles lançaram meio que tarde demais a linha de brinquedos do Woody's Roundup, quando o seriado de TV já por acaso estava terminando, os brinquedos espaciais invadiram as prateleiras e derrubaram completamente a venda dos brinquedos de faroeste, o que fez com que eles nem lançassem o Woody, só tiveram feito um protótipo mesmo, que era o Woody, que nós vemos, o Woody do Andy, e por algum motivo esse protótipo do Woody acabou indo parar nas mãos do Andy. Cenas perdidas. Temos várias cenas perdidas, na verdade um filme inteiro de Toy Story perdido, somente algumas cenas a gente tem acesso, Então, tipo, sim, realmente Toy Story tem várias cenas perdidas, deletadas, que a gente nunca vai saber. A não ser que a Pixar um dia, sei lá, reúna isso num especial de 30 anos de Toy Story e disponibilize para vender em DVD. A versão deletada de Toy Story 2. Toy Story 2 teve um roteiro deletado, porém até hoje nós nunca tivemos nenhuma informação sobre ele, somente algumas cenas que eu já mostrei pra vocês e ainda pretendo mostrar mais algumas pra vocês. Mas um roteiro em si de Toy Story 2 deletado sobre como seria essa história a gente nunca teve acesso por algum motivo. E finalmente chegamos na última camada. Os designs originais dos brinquedos do Sid eram bizarros, e realmente eram. Dá só uma olhadinha na tela para vocês terem ideia de como era esquisito esses brinquedos do Sid, e eram bem mais assustadores. Shakes, o Chocalho. Shakes, o Chocalho é uma cena deletada de Toy Story, onde um anel de mordedor de tigre conta do seu grande amigo Shakes, que era o melhor chocalho que ele conheceu. E no dia em que ele caiu da janela e entrou no quarto do Sid, ele nunca mais foi visto, mas ele disse que ouvia toda vez os gritos e os barulhos do chocalho sendo torturado no quarto do Sid. É uma cena bem assustadora, porém o Woody acaba estragando tudo no final. Anel de morder de tigre. É um personagem descartado de Toy Story porque ele era meio sinistro.
Tá? Ele só apareceria em uma cena, mas seria uma cena bem sinistra. E futuramente ele foi aproveitado, como todos os personagens de Toy Story realmente são. Ele foi reaproveitado e virou um dos brinquedos da Bonnie, chamado Bite White, só que é uma versão mais fofinha dele. O final alternativo de Toy Story 3 é uma creepypasta bem pesada do final alternativo de Toy Story 3, que eu já trouxe pra vocês aqui no canal, e ela é estrelada pela Sarah. E ficou bem legal. Então, link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, para quem quiser assistir essa creepypasta, no climazinho de terror desse vídeo. O pai do Andy morreu de poliomielite. Essa é uma teoria do Mike Mozart, bem famosa, que muita gente acreditou nela na época, tá? Inclusive, estou para fazer um vídeo somente sobre isso, então aguardem, tá bom? Aguardem, vai sair vídeo sobre isso no canal. Mas é bem bizarro e vale bastante a pena. Toy Story 2.exe, a continuação bizarra da creepypasta e também do jogo de Nintendo de Toy Story. Se alguém conhecer, por favor, essa creepypasta, me manda nos comentários, porque eu quero trazer isso aqui para vocês no canal, na minha versão adaptada que vocês sabem, que fica bem melhor. O suicídio do Buzz, uma das cenas deletadas do primeiro filme de Toy Story, em que o Buzz tem esse pensamento de suicídio quando ele pensa que não pode voar mais, né? Que não é mais, quando ele descobre, na verdade, que ele não é um patrulheiro espacial de verdade. When She Loved Me, versão estendida. Dizem que é uma cena deletada de Toy Story 2 em que When She Loved Me tem uma versão estendida do pensamento de Jessie, não somente das suas lembranças. E a cena é basicamente descrita dessa maneira. A cena começou com Woody subindo na cadeira para conversar com Jessie sobre seu relacionamento com Andy e o quanto ele significava para ele. Depois disso, Jessie contou a Woody sua história, como no filme final. A música e a cena continuam como no filme final. Mas depois de colocar a Jessie na caixa de doações e entrar no carro, Emily começou a ter problemas no seu carro. Seu carro girou um pouco e passou por uma cerca, saltando o morro com árvores, com um balanço de pneu com o qual ela brincava na infância. Segundos depois, o carro voltou a subir a colina antes de sair de tela. Mas nesse momento, o carro voltou e correu em direção de Jessie. Jessie ficou chocada e pulou da caixa pouco antes do carro de Emily atropelá-la. O carro de Emily bateu de frente no caminhão de mudança que estava estacionado do lado de fora. Jessie, depois de ver o acidente do carro de Emily, Jessie estava no chão, recuperando o fôlego. Ela notou um grande amasso no capô do carro. Jessie então foi verificar se Emily estava bem. Infelizmente, Emily não estava. Ela estava sangrando pelo nariz, embora levemente, e estava machucada. Jessie ficou chocada e preocupada com Emily. Ela pensou por um momento se poderia deixá-la sozinha para morrer ou voltar à vida na frente dela antes que ela morresse. Jessie pulou do capô pela janela quebrada do carro e ela estava perto de chorar, olhando para o estado atual de Emily. Emily abriu os olhos, a visão turva. Naquele momento, ela recuperou a visão clara e percebeu que Jessie estava na sua frente, viva pela primeira vez. Jessie, você está viva, Emily disse em tom de wheeze. Aquele tom de dor, sabe? Sim, estou viva. Eu espero que você entenda que não vou machucar você, Jessie respondeu, prestes a desabar. Você não vai me machucar, vai? Emily disse novamente, ficando um pouco ansiosa. Não. Claro que não. Eu só queria que você me visse ganhar vida antes de você morrer, Jessie respondeu. Emily implorou. Estou prestes a morrer, Jess. Devíamos ter um abraço com o dono e brinquedo. Jessie obedeceu e fez cara de corajosa. As duas se abraçam. Emily derramou uma lágrima enquanto Jessie chorou baixinho. Ela tinha acabado de perder a dona, que já foi uma linda garotinha. Agora a jovem que cresceu com seus brinquedos de infância. Jessie, disse Emily, começando suas últimas palavras. Sim, Emily, perguntou Jessie. Eu sempre vou te amar. Você vai ser cuidado por um... Antes que Emily pudesse terminar a frase, ela finalmente morreu. Emily, não! Ela finalmente colocou as mãos no rosto e soluçou de forma realista. Seus soluços pareciam reais demais para serem fingidos por sua atriz, Joan Cusack. Naquele momento, mostrou uma montagem de mais lembranças de Jessie e Emily passaram juntas, como levá-la para uma festa do pijama, visitas carnavais, fazer chás e Emily mostrar Jessie para seus amigos. Jessie parou de chorar e derramou uma última lágrima. Jessie então notou o telefone de Emily em sua bolsa e decidiu fingir a voz, disfarçando-se de testemunha. Depois de chamar a polícia, Jessie voltou para a caixa em que a Emily a colocou. E a polícia chegou e encontrou o corpo de Emily.
flashback terminou e Woody ficou chocado e prestes a chorar também. Você nunca esquece crianças como Emily ou Andy, mas elas esquecem você. Não só isso, elas podem morrer e você vai esquecê-los, se não se lembrar deles por muito tempo. Jesse confessou. Woody se sentiu horrível. Ele nunca conheceu um brinquedo cuja dona tivesse morrido. Ele precisava acertar as coisas com ela. Jesse, eu sinto muito que a Emily teve que ir. Se o Andy algum dia morrer, sempre me lembrarei dele pelas fotos. Eu não sabia que ela era tão importante. Vá. Jesse interrompeu, querendo chorar sozinha. Woody se aproximou da Jesse para tentar tranquilizá-la e confortá-la. Ele tentou abraçá-la, mas ela o empurrou, fazendo cair no chão. Eu disse vá. Eu quero ser deixada sozinha. Jesse disse amargamente e severamente. Woody suspirou. Sentiu-se ainda mais culpado. Se Jesse não fosse tão dura com ele por ele ter um dono, isso nunca teria acontecido. Woody então caminhou em direção à saída de ar. Antes de intervir, Mineiro explicou seu discurso, ouvido no filme final, sobre o futuro de Andy e perguntou a Woody qual seria sua escolha. Mas quando Woody abaixou a cabeça, o pensamento da morte de Emily começou a soluçar baixinho. Seus soluços não eram muito altos, soavam baixinhos, como eu disse, pois eram uma série de fungados e engasgos silenciosos. Só então apareceu a cena do filme em que os brinquedos de Andy aparecem para tentar resgatar o Woody. E termina a cena. Os erros de Woody. Mais uma das cenas descartadas em que o Woody repensa sobre todas as coisas horríveis que ele já cometeu com todos os brinquedos. Isso foi descartado, obviamente, no primeiro Toy Story, conhecido como Toy Story Black Friday. O efeito Mandela em Toy Story. Para algumas pessoas, realmente existiu um filme de Toy Story lançado em 1968, o que é muito bizarro. Basicamente, tem essa descrição. Toy Story Zero é um filme americano de comédia de animação de 1968, produzido pela Pixar Animation Studios e lançado pela Walt Disney Pictures. Estreia da direção do longa-metragem de John Lasseter. Foi o primeiro longa-metragem de animação inteiramente feliz, bem como um longa-metragem da Pixar. O roteiro foi escrito por Joss Whedon, Andrew Stanton, Joey Kelly e Alex Sokolow, a partir de uma história de Lasseter, Stanton, Pete Docter e Joey Rath. O filme conta com música de Randy Newman, foi produzido por Bonnie Arnold e Ralph Guggenheim. Eu não sei se é assim o nome do cara. E teve uma produção executiva de Steve Jobs e Eden Catmull, apresentando vozes de Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles, Wally Shaw, John Ratzenberg, Jim Varney, Annie Potts, Lee Ermey, John Morris, Laufey Metcalf e Eric Von Dayton. Original ocorrendo em um mundo onde brinquedos antropomórficos ganham vida quando os humanos não estão presentes. A trama se concentra em relação entre um antigo boneco cowboy chamado Woody e a figura de ação astronauta Buzz Lightyear, à medida que evoluem de rivais concorrentes pelo carinho de seu dono Andy Davis, aos amigos que trabalham juntos para se reunirem com eles após serem separados dele. Toy Story Zero estreou no El Capitan Treat em Los Angeles, Califórnia, em 12 de novembro de 1968 e foi lançado nos cinemas da América do Norte em 22 de novembro de 79. Foi o filme de maior bilheteria durante seu fim de semana de estreia, eventualmente ganhando mais de 373 milhões nas bilheterias mundiais. Foi aclamado pela crítica e pelo público, que o elogiaram a inovação tecnológica de animação 2D, a sagacidade e a sofisticação temática do roteiro, a trilha sonora e as dublagens de Hanks e Allen é considerada por muitos um dos melhores filmes de animação já feitos. O filme recebeu 3 indicações ao Oscar: melhor roteiro original, melhor canção original por You Got a Friend in Me e melhor trilha sonora, além de ganhar o Oscar de realização especial em 2005. Seu primeiro ano de estabilidade foi incluído no National Film Registry por ser cultural, histórico ou esteticamente significativo. Além da mídia doméstica e relacionamentos teatrais, o material inspirado em Toy Story Zero inclui brinquedos, videogames, atrações de parques temáticos, spin-offs, mercadorias e 3 sequências: Toy Story 95, Toy Story 2 99, Toy Story 3 2010 e Toy Story 4 em 2019. Todos obtiveram sucesso comercial e elogia de crítica. Uma série de TV chamada Buzz Lightyear of Star Command foi ao ar em 2000 a 2001, começando com um filme direto para vídeo Buzz Lightyear of Star Command, The Adventure Begins. Muito bizarro, que algumas pessoas realmente acham que
Toy Story 0 existiu. Só se for em um universo paralelo ou assim. Mas seria uma animação 2D e com aquele roteiro clássico que foi deletado pela Pixar. Engraçado que em 1968 a Pixar ainda nem existia, porque ela só começou a existir a partir dos anos 70. Toy Story Wheezy Public Execution, 11/4/2008. Era um curta exibido nessa data na TV americana no canal ABC. Na verdade eram Toy Story Treats onde mostrava uma execução pública do Wheezy. Muito bizarro, mas realmente dizem que foi exibido apenas uma vez. Al cometeu suicídio após o final de Toy Story 2. Muitas pessoas teorizavam sobre isso porque o Al realmente ficou falido, ele perdeu basicamente muito dinheiro e ainda por cima perdeu sua coleção de Woods Roundup que valia uma fortuna. Mas nós sabemos que essa teoria é fake porque o Al realmente reapareceu em Toy Story de terror, inclusive foi ele que comprou o Woody e a Jessie. Eu já comentei isso com vocês num vídeo no canal há muito tempo atrás, link nos cards, na descrição ou no primeiro comentário fixado. Toy Story Black Friday 1994, filme completo. Dizem que a Pixar ainda guarda um acervo com esse filme completo de Toy Story, porém infelizmente ele nunca vai ser lançado. A não ser que alguém lá da Pixar vaze esse filme, e eu queria muito assistir. Mas galera, esse aqui foi o fim do iceberg de Toy Story. Realmente tem umas coisas bem interessantes e outras bem bizarras. Eu ainda pretendo trazer pra vocês mais vídeos dessa maneira. Inclusive tem um vídeo de curiosidade de Toy Story que eu vou trazer pra vocês que eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? E aos fãs de Pop Playtime, vem aí um iceberg também de Pop Playtime. Isso foi tudo por enquanto, e eu fui.